Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre desigrejados. Não existe. Então, fica aí comigo e vem, abra sua Bíblia e vamos ver aqui aonde está a incongruência sobre chamar alguns cristãos que não frequentam denominação religiosa de desigrejados. Vem comigo. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Incongruentes. Meu nome é Frank Silva e eu vou abordar com vocês hoje aqui um pouco sobre esse tema, desigrejados não existem. E por que eu digo que desigrejados não existem? É claro, deixa eu te adiantar já antes de eu te falar por que desigregado não existe. Vou separar esse vídeo, esse tema, em 3 vídeos diferentes. Porque como é denso, eu preciso pegar alguns caminhos não tão alternativos assim para expor para vocês que desigrejado na Bíblia não existe e que eu, por não frequentar uma denominação religiosa na atualidade, eu vou explicar tudo isso. Eu não sou desigrejado. Então, já fica esperto aí que vai ter mais 2 vídeos além dele. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que, na verdade, quando você olha para a sociedade, para a Bíblia nós vamos depois, porque a Bíblia é um pouco mais categórica, bem mais categórica e bem mais objetiva. Quando vem essas ofensas gratuitas colocando num bolo, porque hoje tem generalizado, eles dizem que desigrejados são pessoas que não frequentam denominações religiosas e dão os motivos que eles acreditam que é. E aí eu digo nesse vídeo que com o título vou abordar o tema que desigrejados não existem, porque só existe 2 grupos. Desigrejados é só um título pejorativo que colocaram para nominar pessoas que eles têm aversão, e você vai ver comigo isso. O que existe, só há 2 grupos, os cristãos e os apóstolos. Os cristãos servem a Deus integralmente, independente da sua denominação religiosa. Os apóstatas são aqueles que já eram do meio de nós e estão lá fora. É claro que tem um terceiro grupo, que é o grupo que não conheceu, não se relacionou e ainda está lá fora, que Paulo nomina ele como homem natural. Pois bem, o livro, o capítulo, o versículo especificamente que os homens usam para atingir, para tentar justificar que você tem uma obrigatoriedade, que você só é cristão se estiver dentro de uma denominação religiosa, é Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 25. Nesse capítulo de número 10 e versículo de número 25 do livro de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, aos crentes hebreus, diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Pois bem, preste atenção, irmão. A palavra-chave, eu estou grifando para você, a palavra-chave é congregação. Congregação aqui, irmão, não quer dizer denominação. Denominação é uma coisa e congregação é outra. Aí eu vou pegar para você um pouco da etimologia. Tá um pouco grande na tela aqui, mas eu vou deixar da melhor maneira possível para você ler, não ficar tão pequeno, mas não tampar o vídeo. Observe que etimologicamente o significado de congregação é companhia reunida, ok? Para certos propósitos, semelhante à palavra grega sunagoge, palavra grega, sunagoge, e a palavra grega, latina, o grega também, eu acho que é grega, eclésia, né? Mas o significado aqui das 2 variantes é sinagoga e igreja, ok? Preste atenção, um ambiente físico e um ambiente místico, porque igreja não é um ambiente físico, entenda isso. Jesus não fundou nenhuma estrutura, Deus fundou um corpo místico que não está presa a 4 paredes. Igreja é isso, sinagoga é um ambiente de reunião simplificada. Pronto. No uso comum de edar, é uma palavra também traduzida que eu vou transliterar aqui, diz respeito a um grupo de pessoas. Ou seja, a palavra congregação, na sua variante sinagoga e eclésia, significa em primazia companhia reunida ou grupo de pessoas, ok? Não tem nada a ver com o sistema religioso dentro da denominação, ok? Ocorre 149 vezes essa palavra Edã no Antigo Testamento. A maioria é 110 vezes mais ou menos no livro de Números, ok? Que é o grupo de pessoas. No livro de Números aparece a palavra Edá, do hebraico, que significa grupo de pessoas. A maioria aparece em Números, como eu já disse. A primeira ocorrência está em Êxodo, capítulo de número 12, versículo
de número 13, onde a palavra é sinônimo de assembleia, ok? Povo reunido. Então, para você entender, denominação, a palavra denominação aqui nesta palavra que nós lemos no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, não quer dizer templo ou denominação. Congregação aqui quer dizer ajuntamento de pessoas. Então, já fazendo uma exegese dos textos de antemão, não deixando de congregar a nossa congregação, como diz a maioria das orações, né? Não deixando a nossa congregação. Ele está dizendo não deixando de se reunir em grupo, não deixando de se reunir com nossos irmãos. Não tem nada a ver com a denominação religiosa que vocês querem defender assiduamente, para implantar um sistema de aprisionamento espiritual. Em todas elas. Nenhuma tem fugido no momento, ok? Pois bem, denominação é isso que nós temos que entender. É diferente de congregação. Denominação é uma coisa, congregação é outra. Congregação não é um lugar fixo, querido. Congregação é um lugar espiritual, um ajuntamento de pessoas. É claro que a etimologia da palavra nos deu a entender que é um grupo reunido ou um grupo de pessoas ou uma assembleia. Só que você tem que entender que congregação está ligada ao juntamento dos santos aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia. Casa muito bem com o que está aparecendo aqui, que é o que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, olha a palavra, grupo reunido, grupo de pessoas reunido, juntos, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio dele. Não é dentro deles, porque Deus habita dentro de nós e isso é papo para outro vídeo, ok? Ok, irmãos. Em Atos capítulo de número 15 e versículo de número 6, a palavra diz assim: congregarão-se, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. No capítulo 15, estava havendo uma dissensão entre o povo que era mais denominado como cristão, porque essa ação de chamar eles de cristão aparece por intermédio da vida de Paulo e Barnabé. E aqui acontece essa dissensão entre o povo de Israel, entre os cristãos que estão em Israel e os cristãos que estão aderindo agora, os gentios, para que eles se circuncidassem, para que eles se cortassem o prepúcio. E aqui os apóstolos e os anciões vão se congregar. Ou seja, vão se reunir. A palavra ali não está dizendo que eles vão para uma denominação religiosa, como vocês querem dizer. Eu estou falando de Bíblia. Vocês não dizem que eu sou um desigrejado por não frequentar a denominação religiosa, sendo que eu frequento uma casa, aí a casa que eu frequento, que tem um culto, tem tudo para ser igreja. Tem púlpito, tem caixa de som, tem microfone, tem crente, é isso. Tem louvor, tem adoração, tem Jesus no meio de nós. Ali não é congregação. Só a tua igreja CNPJada, só a igreja aspas, que eu estou dizendo, não é essa a igreja. Só a denominação cheia de gente pomposa, com teologia, só aí que é a congregação? Não, você está desinformado. Não é porque eu vou toda segunda num culto aqui, aonde eu me sinto bem, e só isso está suficiente, porque minha vida com Deus é fora daquele tempo, que eu não sou igreja, que eu não congrego. Você está errado. Eu sou desigrejado quando quando é para lutar contra a estrutura que aprisiona e não protege. Vamos comigo? Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você que gosta de igreja, você que gosta do ambiente ali todo organizadinho, que vive na organização, mas sem ordem, porque a ordem vem do céu. Eu quero te fazer essa pergunta aqui, ó. Igreja ou idolatria do templo? É o que você exerce? Você exerce o papel de ser igreja ou você exerce o papel de ser o idólatra daquele ambiente? Às vezes não é porque você não consegue levar Jesus para dentro do seu quarto, como ele mesmo disse, está aparecendo aqui. O próprio Jesus disse que quando nós orarmos, nós temos que entrar no nosso aposento ou nosso quarto, em outras traduções, fechar a porta atrás de nós, orar a ele em secreto, e em secreto eles nos recompensariam. Ao relacionamento da igreja, que sou eu, porque vocês dizem que não existe igreja individual. Como não existe igreja individual, se eu também adoro sozinho. Como não existe igreja individual, se eu também prego sozinho. Então, todos os elementos, eu não estou falando que eu sou contra o ajuntamento. O ajuntamento me torna igreja plena, mas eu ainda sou parte do corpo e eu não deixo de ser igreja. Esse braço aqui, ó, nasceu comigo. Se eu arrancar ele ainda continua sendo meu braço, ok? Ele ainda continua sendo o meu braço, porque ele só cabe aqui. Ele tem todas as características para estar aqui. E isso aqui eu tô usando uma alusão, entenda-me, por favor.
Quando uma pessoa está fora daquele ambiente de reunião, ela ainda continua sendo igreja, ok? É por isso que os ambientes hoje estão todos mortos, porque ensinam que aquele lugar, só naquele lugar você é alguma coisa, e fora dele você não é nada. Por isso o mundo está da maneira que está. Sim, pela profecia, pelo prelúdio, pelo tempo que você vai se aproximando da volta de Jesus. Mas ruim para a igreja, ruim para o povo de Deus, por isso, por causa de um pensamento errôneo de idolatria do templo, que é o outro tópico. E eu quero que você entenda. Por que idolatria do templo? Porque vocês têm que entender que Deus não habita em lugares, ele opera em todo lugar. Como Paulo disse em Atos capítulo 17, Atos capítulo de número 17, versículo de número 24, a Bíblia diz assim: o Deus que fez o mundo, tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não mora na sua igreja. Deus não mora na sua denominação religiosa. Deus habita dentro de mim. E é aqui que eu me torno igreja. Atos capítulo de número 17, versículo de número 25. Nem tampouco é servido por mãos, nem mãos de homens, né? Nem tampouco é servido por mão de homens. Está aparecendo aqui, você está lendo junto comigo. Como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então entenda, Deus não precisa de um templo, uma igreja, denominação, que você vai lá e tente ficar oferecendo coisa para ele, o teu louvor, a tua pregação, a tua abertura, o teu testemunho. Deus não precisa de nada disso. Porque como a Bíblia diz, está aparecendo aqui também, tudo eu vou deixar aparecendo, ok? A Bíblia diz que todas as suas obras são como trapo de imundícia para ele. Então entenda o seu lugar. Você tem que viver uma vida de santificação, sendo igreja fora da congregação, porque eu sou contra a denominação. Que a denominação é a CNPJ, a que está hoje cheia de corrupção, usando o dízimo, oferta, campanha e todos esses vícios religiosos para aprisionar as pessoas cativas e às vezes indo para o inferno às passos largos. Ok, irmãos? Romanos capítulo 16, versículo de número 5, diz assim: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epineto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Aqui, meus irmãos, em Romanos 16, 15, eu quero aplicar para finalizar esse vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a conjugação de igreja e vamos falar também várias outras coisas más. Eu quero dizer para vocês, a igreja de Cristo, ela é viva e eficaz em qualquer ambiente ao qual ela é inserida. Ela é feita de pessoas, não feita de lugares. Não é nos seus eventos que Deus habita dentro dos filhos de Deus. O Espírito Santo habita naquele que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Romanos 16, 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Ou seja, igreja não é só um ambiente denominacional, porque congregação, eu já disse, é reunião de pessoas. Ela não é exclusiva de um galpão alugado. Ela pode ser como estava aqui na casa de Epineto, um lugar que Paulo, um homem que Paulo falou que era amado dele e que era as primícias, ou seja, foi o primeiro lugar aonde aconteceu ali em Acaia um culto vivo e eficaz ao nosso Senhor. Então, nós estamos tendo que retroceder para o modelo antigo, porque o modelo que foram aplicando foi totalmente deturpado e contaminado pela heresia e pela idolatria do templo. Observe e finalizo com esta palavra: você serve como igreja ou você só vive uma idolatria do templo? Se você vive uma idolatria do templo, por favor, fique calado e não fale mais nada sobre desigrejados. Porque eu sei que existe um grupo que odeia a igreja de Cristo e também tem preguiça de servir a ele, tem aversão a tudo que é de Deus, inclusive aos próprios crentes. Então, esse grupo eu não falo nada. Então, como eu já disse no começo, para mim não existe desigrejado. Não existe. Essa nominação foi uma nominação pejorativa para nominar pessoas que não frequentam a denominação religiosa, ou seja, o ambiente CNPJado. É um apelido que eu dei. Então, preste atenção. Igreja sou eu, sim. Igreja sou eu sozinho, igreja sou eu reunido com meus irmãos. Porque essa ideia que vocês acham que igreja só sou eu dependente de qualquer um, você é maluco quando você fala isso. Você não entende, você fala como leigo. Porque a minha salvação depende de mim. Se a minha salvação dependesse do outro, eu ficava em casa deitado. Mas como eu disse, eu não estou falando dos sem vergonhas. Eu não estou falando dos mau caráteres que
vivem uma vida promíscua, uma vida libertina, ou melhor, esses aí são os que já se manifestaram. Como eu disse no começo, eles não são desigrejados, eles são apóstatas. Eles já se desviaram, ou seja, como a origem da palavra, eles tiveram um afastamento deliberado da fé. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a sua atenção e no próximo vídeo nós vamos estar discorrendo mais um pouco. Então tem 3 vídeos, tem ainda 2 vídeos, 3 vídeos com esse que já gravou. Obrigado pela sua atenção. A paz do Senhor Jesus e até logo.